No ar, mais um programa é Fashion e agora nós vamos conversar com a advogada previdenciarista, doutora Jussara Tavares, sobre a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. Ela já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao programa é Fashion. Obrigada, Série. Sempre é um prazer vir aqui e sempre com temas bem atualizados, né? Pois é, e aí fica a curiosidade, o que é a revisão da vida toda e o que muda, né, em termos do direito? Bom, Séries, a revisão da vida toda é uma espécie de revisão de benefício, certo? Onde vai haver uma nova mudança na renda daquele aposentado, daquele pensionista, a partir de um novo cálculo que vai ser feito nessa aposentadoria, certo? Então, é ficar bem atento às regras, para poder procurar um excelente profissional na área, porque não é fácil fazer essa análise, Séries. E várias pessoas vão ter direito, sim, a calcular de uma forma diferente a sua aposentadoria, e eu vou explicar por quê. Sim. E tem uma diferença, né, tanto para receber como atrasado, como na própria aposentadoria. Então, a revisão veio para fazer uma revisão de todo o período contributivo do segurado. Por isso que o nome revisão da vida toda, né? Essa regra faz com que todas as contribuições que aquele aposentado ou pensionista, né, no caso, o pensionista vai ter direito também, porque ele recebe um benefício onde o esposo ou a esposa também teve contribuições, né? E por isso que a pensão por morte também pode ser revisionada. Então, vai ser feita uma análise de todo o período contributivo desse segurado e, feita essa análise, se realmente ele tiver contribuições antes de julho de 94, pode ter uma probabilidade muito grande de que essa revisão dê uma diferença muito boa na sua renda. Porque, Séries, a regra atual é que seja feito o cálculo só com as contribuições a partir de julho de 94. Por que julho de 94? Foi quando veio o real, né? E houve também essa regra nova, a partir da lei 9876, de 99. E aí começou o INSS a fazer os cálculos das aposentadorias com base numa regra de transição, onde calculava apenas as contribuições a partir de julho de 94 para frente. E aí, quem tinha contribuído antes de julho de 94, e eram contribuições boas, essas contribuições ficaram de fora. Então, imagina só a diferença que dá quando você coloca no cálculo da renda todo o período contributivo do segurado. Então, ficar atento a isso, atento também à questão de que se você é aposentado em um salário mínimo, não vai ter direito. Por quê? Porque quem contribuiu só com salário mínimo, não tem o que revisar, né, Séries? Porque a Previdência é assim, faz o cálculo de acordo com o que você está contribuindo. Então, se você sempre contribuiu em cima de um salário mínimo, não vai ter como você se aposentar com mais de um salário. Mas quem contribuiu antes de julho de 94, com mais de salário, que está com a aposentadoria aí, achando que tem coisa errada, procura um especialista para poder fazer essa análise no cálculo, para ver se tem direito a essa revisão. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. No caso, essa revisão, Jussara, é para em cima do provento, em cima do salário, para ser aumentado, e também o que ele já contribuiu no final do benefício dele ser aumentado também, é isso? É o seguinte, essa revisão sendo feita em cima daquele valor que o aposentado tira o dinheiro ali todo mês, ela vai ter um retroativo, porque ela vai retroagir a data do benefício, do recebimento do benefício. Então, quando for feito o cálculo, por isso que tem um atrasado, quando for feito o cálculo da revisão daquela aposentadoria, incluindo esses períodos anteriores a julho de 94, um exemplo que eu vou dar, uma cliente nossa, ela recebe hoje 3.000 e alguma coisa. E aí a gente fez o cálculo dela, jogou no sistema, porque precisa de um sistema, Séries. Porque antes de julho de 94 não era real. Sim. Então tem que ser um bom sistema para fazer que conversão de moeda, né? Então, quando a gente fez o cálculo dessa cliente nossa, o benefício dela de 3.000 e alguma coisa foi para mais de 5.000 reais. Ou seja, o que ela recebia mensalmente de 3.500, por exemplo,
Foi para 4.700, vamos supor. Exato. E aí ela vai ter direito a esse aumento mês a mês, Sim. como também ela vai ter direito a um atrasado. Receber a diferença desses anos todos que não foram calculados. Exatamente. Entendi, perfeitamente. Aí, Séries, só para deixar claro essa questão dos anos todos que você falou. Dentro do direito previdenciário, como dentro de todo o direito, existe a prescrição e a decadência. A decadência é a perda do direito, que você não pode mais entrar, porque passou o direito e você deixou o tempo passar também, não procurou seu direito. Então, para esse tipo de ação, são 10 anos. E a prescrição quinquenal, que são 5 anos, é do atrasado. Então, o atrasado vai vir dos últimos 5 anos, provavelmente. Mas muita coisa pode mudar diante de algumas novidades que a gente está vendo aí em relação a essa decisão do STF. Certo. E quem é que tem direito a essa tão comentada revisão da vida toda? Bom, Séries, sendo bem específica, os aposentados, certo. E isso engloba qualquer tipo de aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria, se foi concedida nesse período, com a regra da lei de 1999, pode ter sido uma aposentadoria por invalidez, pode ter sido uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição, como também uma pensão por morte. Porque, vamos supor, o falecido, ou a falecida era segurada, tinha o direito, e quando a viúva ou o viúvo foi pedir a pensão, foi calculada também com a regra de transição, que hoje ela está sendo excluída para ser feita a regra definitiva, para incluir todos os salários. Então, todos os aposentados e pensionistas que se aposentaram com essa regra da lei de 1999, que é a Lei 9876. Agora, com a decisão do STF, Jussara, que é favorável à revisão da vida toda, podemos considerar que todos os aposentados do Brasil, ou mesmo pensionistas, irão ter o mesmo julgamento? Será feito tudo igual ou não? Pronto, Séries, exatamente. Como a decisão foi do STF, então essa decisão ela tem efeito para todos, repercussão geral. Então, ela vai atingir todos. Então, nenhum tribunal federal vai poder decidir diferente do que o STF já decidiu. O STF decidiu, e aí todos os tribunais federais, todos os juízes federais vão seguir o que foi decidido pelo STF. Ou seja, foi decidido que a revisão da vida toda sim, para ter, porque a regra de transição é inconstitucional. Então, todos os juízes vão seguir. No entanto, Séries, o que é que está acontecendo? Já está havendo algumas decisões de alguns tribunais federais, mesmo não tendo sido publicado ainda esse acórdão. Mas como essas ações estavam sobrestadas, estavam suspensas, esperando a decisão do STF, quando saiu a decisão, no final do ano passado, alguns juízes já começaram a tomar as decisões nos autos. Agora, um grande comentário que está se tendo aí é sobre o pedido de suspensão justamente dos efeitos da decisão do STF pelo INSS. Ou seja, vem aí sempre um obstáculo. Mas o que significa esse pedido do INSS? O que eles querem de fato? Bom, Séries, depois da decisão do STF, qual seria o próximo passo? A publicação dessa decisão, sendo que essa publicação ainda não saiu. E aí o INSS, estrategicamente, através da AGU, dos procuradores, que são os defensores do INSS, entraram com um pedido de suspensão dos efeitos da decisão. Para quê? Para poder se organizar, alegando que não tinha como o INSS conceder todas essas revisões agora no momento, porque são muitas, e entrou com esse pedido para isso. No meu entender, ele está querendo ganhar tempo,
Isso não quer dizer, Séries, que as pessoas não vão ter direito ou que vai mudar a decisão do STF. A decisão do STF já foi tomada, inclusive para nós previdenciaristas que estávamos ali olhando, vendo, acompanhando, esperando a data do julgamento, né? Houve pedido de vista, parou o julgamento, depois voltou de novo. Então, assim, decidiu. Agora, o que é que está faltando? Publicar. E após a publicação da decisão, é que o INSS também pode entrar com algum tipo de recurso. Por exemplo, um embargo. Para quê? Para ver até onde essa decisão pode retroagir. Porque, como eu falei nessa questão do tempo, que tem de 10 anos, de 5 anos de atrasado, vai se discutir muito ainda a respeito disso, Séries. Porque, como eu falei que são 10 anos, né? Pessoas que se aposentaram há 10 anos atrás. Mas, veja, essa decisão do STF saiu ano passado. Então, pessoas que se aposentaram há 15, 20 anos com base nessa lei não vão ter direito a essa revisão? Seria injusto. Então, com certeza, vai ter uma modulação desses efeitos, né? vai ainda mexer nessa decisão, mas não no sentido de tirar o direito à revisão, mas só para ver realmente a questão temporal de quem vai ter direito a essa revisão. Mas aí, nesse caso, o aposentado, o pensionista, ele faz o pedido administrativamente direto com o INSS ou ele tem que entrar na justiça? Bom, Séries, todos os pedidos junto ao INSS tem que ser primeiro feito administrativamente. No entanto, revisão de benefício não precisa. Revisão de benefício pode ser dada entrada na justiça, isso já é norma, já é simulado. No entanto, o que é que aconteceu? O INSS abriu essa tarefa nos serviços do INSS, o pedido de revisão da vida toda só abriu depois da decisão do STF, então não existia esse serviço, não existia esse pedido dentro do sistema do meu INSS. Então, ele abriu essa tarefa, segundo informações que a gente está tendo, ele abriu essa tarefa para dividir, Séries, o que era revisão da vida toda do que são as outras revisões, porque, pelo que a gente está vendo, ele disse que não vai analisar esses da revisão da vida toda no momento. Então, ele só quis, separar, né, os aposentados que estão pedindo revisão, que tem várias outras revisões, da revisão da vida toda. Né? Então, ele só usou de uma estratégia de colocar esse serviço, não para estar concedendo os benefícios, porque se ele já entra com pedido de suspensão dos efeitos, né? Já está conversando com o STF, o ministro da Economia querendo acordo com o STF em relação aos pagamentos dessa revisão. Então, ainda muita coisa vai rolar em relação a essa revisão. Agora, doutora Jussara, diante da sua experiência, certo? Vale a pena entrar com a ação da revisão da vida toda? Vale, Séries. Vale muito a pena. As revisões que nós estamos fazendo, os cálculos, são impressionantes, os valores. Então, é muito dinheiro que o aposentado deixou de receber. E é um direito que ele tinha. Por quê? Porque ele contribuiu. E um dos princípios da Previdência é justamente isso, você contribuir para ter uma contraprestação, que seria o benefício. Então, não é justo você contribuir e receber abaixo do que lhe seria devido. Então, diante da minha experiência, diante dos cálculos que a gente tem feito, está tendo, sim, vale muito a pena procurar um profissional, né, e um profissional realmente especializado, porque o que tem muitos Séries também são pessoas vendendo pacotes de revisão da vida toda. E isso não existe, gente, porque a gente tem que calcular, tem que olhar para cada benefício individualmente. Individual, justamente. Agora, Jussara, por serem idosos, o tempo que vai levar para ser julgado isso vai demorar? Eles vão poder ver a tempo? Fica essa dúvida no ar, não é? Sim, foi ótima a sua pergunta, Séries, porque, assim, primeiro, o idoso, por si só, ele já tem prioridade de tramitação. Sim. Mas, segundo, é que essa decisão foi do STF com repercussão geral. Então, ela não tem possibilidade de nenhum tipo de recurso. Então, não vai ter recursos nesses processos. Entendi. Então, o idoso, né, que esteja aí aposentado, que é pensionista,
que se sente, de certa forma, lesado, ou que acha que realmente deveria estar ganhando mais, pelo tempo de contribuição que foi feito, então vale a pena entrar com a ação, porque, como se diz, é imediato. É assim, o trâmite é mais rápido, não vai demorar tantos anos como muitas outras ações. Seria isso, né, Jussara? Exatamente, Séries. Exatamente. Então, nesse caso, o que é preciso para entrar com a ação para essa revisão da vida toda? O que é necessário? Bom, Séries, em primeiro lugar, é preciso ser feita uma análise no seu benefício de aposentadoria ou de pensão. E um cálculo, certo? Por quê? Porque o advogado só vai entrar com a ação se realmente ele verificar que no seu benefício tem direito a essa revisão. Né? Porque a gente não vai entrar com aventura jurídica. Então, o primeiro ponto é procurar um especialista para fazer o cálculo da sua aposentadoria e ver, e o advogado observar se você realmente vai ter direito a essa revisão. Certo? Tendo direito à revisão, o advogado vai entrar com o processo na justiça e eu estou orientando também, é o que eu estou fazendo, Séries, é entrar também com pedido administrativo, porque já tem decisões judiciais, apesar de não ser necessário para a revisão ter o pedido administrativo, mas já tem decisões de tribunais federais, de juízes, dizendo que se não apresentar o requerimento administrativo, ele vai extinguir o processo sem julgamento. Então, eu estou entrando com pedido administrativo e, paralelo a ele, estou entrando com a ação na justiça. Muito bem. Então, é isso. Então, para você aí que tem mãe, tem pai, que é aposentado, pensionista, fica um alerta, avise-o, entre em contato com um profissional da área, né, do direito previdenciário. Jussara é especialista no assunto. Né, ela andou falando muito nas redes sociais. Pode entrar lá, viu, Jussara Tavares, né, porque ela sempre está dando dica, ela sempre está esclarecendo e trazendo muitas novidades dentro da área jurídica com relação à parte previdenciária. Então, como ela falou, trouxe aí essa novidade que está sendo bastante falada. E, é como eu digo, Jussara, você tem uma missão, que é levar informação para aqueles que não têm como entender, para aqueles que não têm acesso à informação, ou que não entendem. Então, a sua missão de informar e levar o direito que, de fato, é deles. Então, obrigada, viu? Obrigada, Séries, pelo convite. Quando você me faz esse convite, eu amo vir aqui no seu programa, porque eu sei que vai atingir pessoas que estão precisando de uma orientação. E, como você falou, eu tenho esse dever, né, diante da minha profissão, tenho esse dever levar para as pessoas esse conhecimento jurídico. Por conta disso, Séries, eu fiz o meu canal, que é o canal Que Diz a Lei, por Jussara Tavares, no YouTube. Então, quem quiser escutar as minhas entrevistas, né? Sempre que eu venho aqui, Séries, eu posto lá no canal também, porque às vezes as pessoas, como foi, como é? Fica com dúvida, porque é muita informação. Então, quem quiser me seguir no canal do YouTube, é o Que Diz a Lei, por Jussara Tavares. Muito bem. E vale super a pena, viu, pessoal? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, mas continue aí ligadinho na TV Master, porque a gente ainda tem muito conteúdo para vocês. Começou a